Espírito Santo. Vamos assim, meus irmãos, com as nossas palavras, suplicar a graça de Deus para este momento, expondo o nosso coração para que a vontade dele venha habitar, para que possas assim, de acordo com a tua condução, colocar as palavras em nossos lábios, que possamos sempre exaltar e louvar cada manifestação, cada partilha, em cada pergunta. Vamos louvando também por aqueles que nos acompanham, do teu querer. por aqueles que já nos escutam, já chegam Obrigado, a reconhecer a voz de Deus em nosso meio. Obrigado, Senhor, por cada um. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Tem sido alcançado, tem sido visitado. Venha com a graça do teu Esta obra que é tua. Nosso coração. Que a tua vontade se manifeste sempre, a passada, cada coração, e conduza sempre para a tua santidade. Um grande louvor. Confiamos assim também as graças de Nossa Senhora, a sua intercessão e proteção. Rezamos assim, honrando a ela. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Rainha da Paz, dai-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um grande abraço para todos vocês que estão nos assistindo. Estamos mais uma vez aqui reunidos, junto com essa galera, com o nosso coração disposto para sabatinar mais uma vez. E assim, sou eu aqui, o âncora da noite, o âncora do dia, o âncora da manhã, responsável para poder organizar um pouco essa bagunça aqui. Deixa eu apresentar os outros meus irmãos, a galera de sempre. Começando aí, Santo Amaro, o nosso artista, o nosso intérprete e também o nosso conhecedor nerd, Ricardo Soares. Como é que tá, meu irmão? Estamos aí, chegamos finalmente para mais uma sabatina. E quem será desta vez? Quem será? Quem será? Quem será? E assim, nós aqui direto de Guarulhos, vamos falando aí o nosso músico, esse gaitista incrível, esse que toca demais, né? Tadeu Oliveira, como é que tá, meu irmão? Beleza, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado a você que segue o Sem Categoria, que está em São Paulo, Guarulhos, Santo Amaro, que está em Aparecida, que está no Brasil, que está no mundo. Nós agradecemos a todos vocês que são fora do Brasil acompanhando a gente. Enriquece muito o nosso canal, enriquece muito também a nossa amizade. Vocês são nossos amigos, nós estamos aqui por vocês. Grande beijo a todo mundo que assiste o Sem Categoria. E seguindo ainda aí em Guarulhos, mas no lado mais intelectual da coisa, a nossa catedrática, Maria Angélica. Como é que tá, Maria? Tô bem, boa noite, boa tarde, bom dia. Bem-vindo você que nos assiste. Espero que você curta hoje também. E como vocês já sabem, né, todos nós aqui vamos ser sabatinados. E sempre o melhor sempre é guardado para o final, né não? E quem que vai ser a sabatinada dessa noite? Maria Angélica. Diz, Tadeu. A gente não pode deixar de apresentar também o nosso grande mestre catedrático, letrado, o homem dos números, o nosso cientista, pesquisador, nosso Bruce Banner da vida, Luiz Gustavo, direto de Aparecida. Uhul! Tamo junto, né? Mestre de cerimônia dessa festa maravilhosa que vai acontecer. Fala aí, Luiz. Estamos aí, né, já reunidos, né, todos para mais uma sabatina fantástica, né? E já vou aqui passar para o nosso primeiro interrogador da noite, esse que vai começar a sabatina. Eu vou começar assim mais em casa, na mesma região, para que possa assim já abrir o coração. E daí, Tadeu, qual que é a sua pergunta? Tudo bem, Angélica? Até então, sim. Maravilha. Angélica, a gente está aí há muitos anos já como amigos, né, como irmãos. Nossa, um dia a gente conta essa história para vocês. A Angélica é a minha irmã do coração, né?
Só não foi gerado na mesma barriga, mas o coração é o mesmo. Queria te perguntar, Angélica, né, como eu sempre falo que nós somos 4 nerds diferentes, né, com nerdices diferentes. E aí, como que foi, né, esse processo na sua vida de ser identificada como nerd, né, de se ver nerd, né, e quais são as suas nerdices mais comuns, assim? É difícil isso aí. Assim, eu sou da geração, acho que todos nós somos da geração, que ser nerd não era ser popular. Ser nerd era ser excluído, ser zoado, ser tudo menos ser popular. As pessoas se aproximavam por interesse. Mas eu sempre tive uma maneira de lidar com isso. Eu sempre, já que eu nunca fiz questão de fazer sucesso na escola, eu sempre andei com os excluídos. Então, eu já fazia naturalmente isso. E era até interessante a surpresa das pessoas quando viam que, na realidade, eu sabia daquilo que se falava. Eu nunca gostei de ir para a escola. Crianças, não façam isso. Mas eu sempre tive muita facilidade de aprender. Então, isso foi uma coisa que já me chamou a atenção. Então, eu aprendia. Aí o professor ficava naquele assunto, ficava no assunto, repetia, ficava com raiva e eu não queria ir para a escola. Isso foi desde pequeno, sempre, minha mãe sempre fala isso. Então, na realidade, eu nunca me identifiquei como nerd, eu só me identificava como aquela que sabia muita coisa e eu sabia que as pessoas se aproximavam quando, na época de prova, porque queriam cola, eu nunca passei cola na escola, nunca. E antes eu não passava porque eu queria que as pessoas sofressem. Porque assim, não estudou, a culpa é sua. Mas depois por uma questão moral mesmo. Mas eu nunca me deixei ser usada nesse nível. Então, assim, me identificar como nerd, na realidade foi bem depois. Foi já quando eu fui para a faculdade estudar física. Estudei física médica, eu não concluí. Eu descobri que na realidade sou de humano, não sou de exatas. Mas amo exatas, amo o universo. E lá eu descobri que eu fazia já há muito tempo muitas coisas que a maioria deles faziam, que eu identificava como nerds, mas que tinham tudo a ver comigo. Então, eu comecei a perceber algumas similaridades. E a minha nerdice, não sei assim, sabe o que definir? Eu sempre gostei muito de estudar, eu sou muito curiosa, então eu não me contento em só ver descobrir o que é. Eu quero descobrir o que é, como funciona, se eu consigo fazer, como eu aplico aquilo na minha vida. Isso é uma coisa que me persegue. Eu gosto muito de ler. Não sei se ler hoje é considerado uma coisa de nerd, porque as pessoas leem muito atualmente no Brasil. Mas eu gosto de ler coisas não comuns. Então, eu gosto de ler dicionário, tá? Eu gosto de tirar eu tenho um dicionário de astronomia e toda vez que eu penso em alguma coisa de espaço, eu vou lá para confirmar o que é e eu marco. Eu gosto de escrever histórias que se passam no espaço, eu gosto de ler histórias que se passam no espaço, eu gosto muito de ficção científica, de imaginar coisas fora da nossa realidade. Então, assim, eu não sei me definir no que é nerd ser ou não ser. Mas eu sempre gostei muito de rock alternativo, descobri que essa coisa de nerd também, de certa maneira. Eu gostava muito de jogar quando era pequena, depois eu parei porque eu fiquei muitas noites sem dormir, eu falei, eu não posso fazer isso. Aí agora eu voltei a jogar um pouquinho para dar uma distraída, porque pesa um pouco, né? A cabeça precisa de um descanso. Eu gosto muito de série. Eu gosto muito de The Big Bang Theory. E eu entendo as coisas que eles falam, então eu entendo todas as piadas. As que eu não entendi, eu pesquisava e eu dava risada depois. E eu gosto disso, eu gosto de saber como as coisas funcionam. Então, não sei se isso é ser nerd, mas é assim que eu vivo. É isso. É isso aí. É isso aí, Angélica. Angélica, você foi falando, né, que você também gosta de escrever, né? Então, eu pergunto, como que é o seu processo criativo, né, para poder compor, né? Aqueles que não sabem
A Angélica também tem aí um espaço no Conchalon, procurem lá, é incrível o que ela escreve, né? E como é esse processo criativo para você e qual que é o gênero que você mais gosta de compor? Assim? Meu processo criativo depende do momento, assim. As Crônicas do Céu, que é o que está a coluna no Conchalon, eu normalmente tenho uma inspiração inicial e eu começo a escrever. Normalmente é em oração, eu estou rezando, aí eu sei que eu tenho que escrever alguma coisa sobre aquilo, e eu já rezo com aquele tema, aí dá uma coisa assim, eu pego e escrevo a primeira linha. E essa primeira linha pode estar tanto no começo, no meio, no final, ou pode nem aparecer, mas ela dá um start da história. Agora, depende do que eu vou escrever, né? Se eu escrever um conto curto, eu começo a escrever, aí eu vejo onde está, e de lá eu começo a colher as sementes para adubar em outro terreno. Eu costumo escrever sempre, todo dia, para ter o hábito e ter material. Agora, o romance já é uma coisa que dá um pouquinho mais de trabalho para minha cabeça. Porque eu gosto muito de escrever em fluxo de consciência. Então, colocar diálogo no fluxo de consciência é muito complicado. No meu fluxo de consciência, pelo menos. É discurso indireto livre. Eu gosto muito desse tipo de escrita. Eu gosto muito de ler esse tipo de texto. Tanto conto, romance, eu gosto muito disso. É muita coisa que eu leio da cabeça de quem está contando, ou de quem está narrando a história. Então, eu sento, penso, e a inspiração pode vir de qualquer lugar, literalmente. Às vezes eu estou lavando a louça, eu tenho uma ideia, eu paro, escrevo o que eu pensei. Eu estou na rua, aí eu não tenho nada para anotar, eu estou sem celular, eu preciso arranjar uma caneta e escrever na minha mão. E às vezes eu penso numa coisa e eu falo, isso aqui não vai dar nada, e aí de repente, depois de um tempo, eu penso de novo e falo, não, isso aqui vai dar alguma coisa. Aí eu escrevo e eu vou anotando essas ideias. Mas quando eu sento para escrever direto, eu, assim, do nada, normalmente sai fluxo de consciência. E qualquer coisa, não necessariamente que eu tô. Às vezes eu começo quando eu tô sentindo alguma coisa, às vezes eu tô um pouco assim, né? Precisando conversar. Aí eu sento na frente do computador, começo a escrever como se eu estivesse conversando do que eu estou sentindo com alguém, e de repente sai uma coisa que não tem nada a ver comigo. E é muito engraçado. Eu gosto de ver o jeito que a história toma forma. As Crônicas do Céu do ano passado, da Semana Santa, eu me dispus a escrever 4, uma para quinta-feira, sexta, sábado e domingo de Páscoa. E quando eu fui finalizar de domingo de Páscoa, eu não conseguia terminar, porque tinha história para a próxima, mas eu não sabia o que era, mas eu sabia que tinha, então não tinha fim aquilo. E aí ela durou a Páscoa inteira, foi até o Pentecostes. Acho, não. Foi até o Pentecostes e lá acabou. Aí tem um conto que eu finalizei, finalmente, há alguns meses, e ele tomou um rumo que eu não esperava. Mas eu deixei ele caminhar para chegar no final. E quando eu tento domar a história, isso é comigo, acho que não é com todo mundo que acontece isso, mas quando eu tento domar a história muito, ficar segurando a rédea, por muito tempo, eu travo, eu não consigo mais escrever. Eu preciso deixar a história caminhar sozinha. Então, isso não é esquizofrenia, não é nenhuma... Não converso com entidades que sejam, não, é um processo criativo pessoal, é assim que eu funciono. Tem amigo imaginário, não? E eu gosto. Não tem amigo imaginário, mas eu crio muita coisa, então... Eu crio muitos mundos, acho que por isso eu gosto de tirar. Eles precisam sair de mim, por isso eu gosto de escrever. Eles precisam ir para algum lugar que não seja a minha cabeça, porque se ficar na minha cabeça, eu surto. E eu tenho essa facilidade, eu crio situações. Então eu vejo uma coisa acontecendo na rua, aí eu já desenrolo aquilo, eu vejo uma casa abandonada, eu tento descobrir porquê, eu tento criar o motivo do porquê aquela casa está abandonada, eu tento criar uma situação para aquilo, porque aquilo precisa fazer sentido para mim. Não necessariamente eu vou colocar no papel, escrever uma história e publicar,
mas eu preciso tirar da minha cabeça, porque senão aquilo vai ficar lá e vai ficar crescendo, aí fica os Goonies, né? Ficam doidos aqui na minha cabeça, e eu preciso que isso saia para dar espaço para as outras coisas. Aí, é isso aí. Não sei se eu respondi tudo que você queria. Sim, aí dentro disso tem uma outra pergunta. Você já teve algum personagem que você escreveu e mudou o destino dele porque você gostava muito? Por exemplo, um personagem que você tinha que matar ele, por exemplo, né? Num conto seu, ele teria que ter uma morte, alguma coisa assim, ou algum fim, né? E você mudou porque você gostou tanto dele que você quis escrever mais sobre? Matar não, mas é um que eu não dei muita atenção, sabe? Eu olhei e falei assim, esse aqui não vai dar muita... Não tem muito pano pra manga. E quando eu fui ver, era o meu personagem favorito no final. Então, já aconteceu sim. Isso é comum, inclusive. Não é atípico, é bem comum. E é legal, eu gosto quando isso acontece. Eu tenho a sensação de estar trabalhando com um organismo vivo. Mesmo que não seja, mas pra mim é. Pra mim é algo vivo. Então, parece... sabe quando você perde o controle nos seus dedos e vai indo? E de repente você vai ler e fala, nossa... É mais ou menos isso. Ricardo? Bom, vamos lá, vamos aquecer. Nessa sua relação, né, com os contos, né, já aconteceu de algum leitor, né, pela frequência dos contos, pelo material que já se encontra lá, já aconteceu algum retorno de alguém falando, nossa, me identifiquei querendo te conhecer como autora, você mudou, me identifiquei, isso aconteceu comigo, né? Porque muitas vezes a gente cai naquele jargão, a vida imita a arte que imita a vida. Olha, das crônicas, não, mas de outros textos, sim. Das crônicas, eu tive alguns retornos, eu parei de ver, na realidade, parei de procurar comentário, porque eu fiquei cansada. Mas no começo eu via e tiveram alguns retornos assim, bem legais. Porque como as crônicas são contos, ficção, é uma história, então é história para criança. Eu conto para minha prima dormir. Um dia ela estava aqui, ela conta uma história. Eu peguei, contei e ela adorou. Mas eu tenho alguns leitores assim que têm acesso antes ao que eu escrevo e eles gostam muito. Agora, para se identificar nisso, você escreveu o que eu estou vivendo. Isso aconteceu com outros textos que eu publiquei, referentes àquilo que eu disse, né? De sentar na frente do computador e deixar o meu dedo trabalhar sozinho, o fluxo de consciência. Muitas das coisas que eu vivi. Então, essa identificação já aconteceu nessas publicações. Então, e teve uma que eu escrevi que foi para o Conchalon, e eu escrevi, não foi por mim, mas foi pensando em outra pessoa que tinha passado por um momento muito difícil. E quando publicou, o grupo do PJJ ficou oriçado, assim, sabe? O povo ficou, nossa, aqui sou eu, isso é pra mim. E acho que ninguém sabia que eu tinha escrito aquilo, eu acho. Eu não lembro se tinha o meu nome. Então, eu tive já essas experiências. A minha primeira experiência com escrita, a primeira vez que eu escrevi, que eu percebi que eu tinha jeito com aquilo, foi na 7ª série, e a minha professora pediu para escrever uma carta de amor. E eu me lembro que eu tive uma ideia, e eu contei para uma amiga, e a minha amiga passou a mão na minha ideia, então eu tive que escrever outra coisa. E aquilo foi tão verdadeiro, que a minha professora leu e ficou emocionada. E ela se sentiu... naquilo também, ela se sentiu ela sentiu que tinha escrito aquela carta, foi aquilo que ela me disse. E eu nem lembro, eu não tenho, nunca voltou pra mim essa carta, assim, ficou com ela, nunca tive acesso novamente. Nem lembro que eu escrevi, eu só lembro do começo. E eu também me lembro que eu não estava apaixonada na época, então não foi tipo uma coisa direta assim do que eu estava sentindo. Mas foi algo que quando eu comecei, saiu naturalmente. Então, uma coisa que acontece, e que eu acho engraçado, às vezes, é que algumas pessoas vêm conversar comigo sobre as crônicas do céu como se fossem reais. Aí isso me
Eu não sei se eu fico muito feliz porque parece real ou se me assusta porque eu não entendeu o contexto. Porque eu tento ao máximo dar aquele ar de isso não é verdade. Não sei, pode ser, pode não ser, a gente não sabe. Mas é aquilo que é como eu penso, né? Então é como as coisas acontecem pra mim. Quando eu contei pra minha prima a história, a primeira história da crônica, ela falou assim, mas Gelli, você está contando a história do céu. Mas você está do céu na hora que você está contando ou você está aqui? Ela tinha, acho que 7 anos na primeira vez. Então ela me fez essa pergunta. Eu achei interessante. Na cabeça dela, essa construção. Mas foram essas coisas, assim, em relação às crônicas, aos contos curtos que eu já pus para fora. Nem todos eu coloco meu nome. Nem todos têm a minha identificação, os curtos, né? Os mais longos eu ainda estou vendo um jeito para publicar, mas as coisas que eu faço normalmente, assim, no dia a dia, ou às vezes é uma coisa legal e eu solto em algum canto e deixo lá. Mas eu tento acompanhar na medida da minha paciência. Quando eu perco a paciência de ver o que está acontecendo, eu deixo lá e ele vive sozinho, sabe? Ele já tem autonomia. Então, galera, esse foi o primeiro bloco, a primeira parte aí com a Angélica, a nossa escritora da galera aqui, né? Eu queria agradecer também de forma especial a você que nos acompanha pelo Facebook, pelas mídias de áudio, né? Muito, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por estar com a gente. Curte, comente, compartilhe. Um grande abraço para vocês. Shalom! Estamos aqui mais uma vez dando continuidade à nossa sabatina Shalom, com a Maria Angélica aqui. E para poder continuar nesse ritmo, nessa conversa, vamos aí pouco a pouco, né? Já vamos começar em alto estilo. Vamos começar de uma forma muito nerd. Diz aí, Ricardo San. Eu só queria me manifestar aqui antes. Em primeiro lugar, vá lá no Com Shalom e conheçam as Crônicas do Céu, que é muito bom. Você vai gostar, com certeza. Em segundo lugar, você que já está acompanhando as nossas sabatinas já deve saber. A segunda pergunta do Ricardo, ele começa leve. A segunda, os níveis de tensão se elevam a níveis estratosféricos. Então, se prepare para o que vem. Ricardo, é bom que agora eu tô bem relaxada. Queremos te ouvir, Ricardo. Nós queremos te ouvir por esse momento. Ai, vou tentar fazer jus agora. Então, seguinte, assim, lidar com o universo masculino não é fácil, né? Vou citar o exemplo aqui do filme, né, do Snyder Cut, que tá para sair, mas também do Liga da Justiça, no qual a Mulher Maravilha tem que lidar com aquele bando, né, e no final ela ainda tem, pelo menos nessa última versão, ela olha para a câmera e fala, são os meninos. E para você... Nossa, parece a gente. Né? E para você, como é que é lidar com a gente aqui dentro, para que fique bem claro, para que não pense de nenhuma forma que a gente está explorando essa menina. Pelo contrário, ela é a cerejinha do nosso bolo. Então, para que responda, como é que é lidar com esses homens aqui do Sem Categoria? Ainda bem que eu avisei. Primeiro que eu estou honrada de ser comparada à Mulher Maravilha. Obrigada. Já que o Tadeu me comparou a um cachorro há pouco tempo. Então... Explica essa história direito. Não. Explica você na próxima. Agora é minha vez. Então, lidar com homens. Para mim, sempre foi muito mais fácil lidar com os meninos. Então, eu sempre tive mais amigos homens. Eu sempre tive poucos amigos, mas a maioria sempre foi homens. E tanto quando eu morei em República Feminina, eu quase surtei. Quase que, não sei, explodi. Porque para mim sempre foi uma companhia mais simples. O homem é mais simples de lidar. Ao mesmo tempo, eu descobri aqui com vocês que, mesmo o homem sendo mais simples, quando juntam muitos de uma vez falando, é um monstro mesmo. Porque eu lembro que nos primeiros dias
eu não sabia o que fazer, porque eu não tenho irmãos, eu cresci só eu e minha irmã, então, não, mas eu só não cresci junto, entende? Eu cresci eu e minha irmã, então eu não aprendi a lidar com meninos, eu aprendi a lidar com a minha irmã, eu tinha meu pai, eu tinha o meu primo, que vira e mexe aparecia, mas não era essa intimidade, não era muito próximo, né? E na escola a mesma coisa, os meninos, a gente convivia durante o período de aula, passava, acabou. Então muita coisa do que se tinha, a gente não existiam conflitos, né, naquele relacionamento. E com vocês, como a gente tem um grupo, e vocês reagem em muitas coisas, no começo eu fiquei assustada. Porque eu falei assim, meu Deus do céu, eles estão parecendo um monte de mulher falando, e depois eles falam que a mulher é fofoqueira, que a mulher fala muito, que a mulher... E eu não sabia lidar. Com o tempo, eu fui descobrindo que era um equilíbrio necessário, né? Eu precisava aprender a lidar com vocês precisavam aprender a lidar comigo. Da mesma maneira, a gente conversou algumas vezes sobre a caixinha do nada, né? De que o homem tem a caixinha do nada, e que eu descobri isso, ainda bem, muito cedo, nessa convivência com os irmãos. E saber que, às vezes, a resposta demora um pouquinho, não é porque ele é lento, mas é porque ele precisa pensar, que ele não estava pensando naquilo. Que, às vezes, eu preciso intervir, porque senão vai chegar em lugar nenhum, mas não vai parar de andar. Então, eu fui aprendendo isso com vocês, da mesma maneira que eu espero que vocês tenham aprendido a lidar, né, comigo, mas não, eu não sou explorada por ninguém, eu só falo menos mesmo, eu sou muito sucinta nos meus pensamentos, então eu penso, organizo e falo, e pra mim tá bom, eu não preciso ficar falando muito, até porque minha mãe fala muito, então eu sempre fui muito cortada nesse sentido. Minha mãe, meu avô, meus tios falam muito, então eu precisei aprender a falar pouco. Mas eu aprendi a me organizar e falar pouco. Então, não significa quando eles falam mais do que eu, não é que eles estão me cortando. Eles me cortam também muito. Mas é porque eu também evito cortar, é uma coisa pessoal, assim. Quando eu tô entre conversa de amigos, vira e mexe eu corto e a gente conversa. Mas como a gente tá numa plataforma que é um pouco mais difícil de agir dessa maneira, eu prefiro evitar por causa dos estresses futuros. Assim, às vezes eu falo uma coisa, aí ainda estão falando outra coisa, não tem nada a ver, aí corta. Então, como eu funciono desse jeito, eu penso em todas essas coisas, aí eu evito e eu percebo que a coisa flui de uma maneira legal. E eu não me incomodo com isso. Porque se eu não falei, é porque eu, na realidade, não precisava falar. Lá no fundo, eu não precisava falar. Se eu precisar falar, eu falo. E se eu precisar falar depois, no particular, eu falo também. É uma coisa que eu aprendi na convivência com os homens, tanto os meninos aqui do Sem Categoria, que é assim que eu chamo os meninos, e com os meus irmãos de comunidade, os meninos da minha célula, os meninos que não são tão meninos assim, né, mas são meninos da minha célula, o pessoal do meu ministério. Eu fui aprendendo a lidar com isso, entender que a cabeça do homem funciona de um jeito e que não necessariamente na hora que eu preciso aquilo vai ser respondido, e às vezes o que é inútil é respondido primeiro, e às vezes o que eu preciso de resposta nem é respondido. Eu entendo, porque eu preciso às vezes dar uma cutucada a mais, falar, ei, mas isso aqui... A gente vai aprendendo. Acho que tudo na vida a gente precisa ser desse jeito. Em tudo na vida a gente precisa ser assim. A gente precisa ter essa flexibilidade. Se eu viesse endurecida com o meu pensamento daquilo que tinha que ser isso aqui, a gente não tinha nem começado a fazer o Sem Categoria. E todas as áreas da minha vida. Se eu chegasse, se tudo que eu fizesse eu tivesse que fazer daquele jeito que eu imaginei que fosse, eu nunca ia se realizar. Nunca ia concretizar nada. Eu nunca ia sair do mesmo lugar. Já é difícil andar, né? Já é difícil dar passos firmes. Então, se não tiver flexibilidade, e flexibilidade que eu digo, não é se moldar, não é colocar máscaras para cada momento, mas é entender como o outro funciona. Se eu entendo como o outro funciona, o outro vai entender ou não como eu funciono, mas vai aprender a lidar comigo. E aí a gente vai caminhando junto e crescendo. Acho que é assim. Desculpa, eu respondi você? Sim, isso me levou a uma pergunta bônus. Valeu. É sempre pior. Eu amo esse programa. Isso levou a uma pergunta bônus.
De alguma maneira, né, em algum conto, você já percebeu o efeito dos 100 categorias de nós 4 refletido em algum conto que você escreveu? Ainda não. Ainda não tive a oportunidade de trabalhar com essa dinâmica. Mas o que eu percebi, pegando as outras coisas que eu já escrevi, é que esse tipo de convivência não é uma novidade para mim. Mas nós aqui, essa dinâmica que nós temos, eu ainda não passei. É uma boa ideia. Obrigada. Mas, assim, não produzi nada nesse sentido. Mas achei legal. Eu tenho ideias. Não vou falar aqui, deixa. Eu acho que eu vou ser a personagem que ela mata, não sei. É bem possível. Então, galera, como disse, ainda não, mas iremos produzir alguma coisa. Então, diz aí, Tadeu, deixa mais de 3 episódios, por favor. Vamos lá, né? Vamos para algumas curiosidades antes, né? A Angélica disse que eu comparei ela com um cachorro, gente, eu preciso explicar isso. Nós temos uma relação... Eu preciso. Não vou ter nenhum botão de rosa aqui para mostrar, mas eu preciso explicar. A gente vive uma relação de proteção muito forte, né? A gente se protege, se cuida, né? E aliás, já fiquem sabendo, hein? O rapaz aí, a gente se protege. Então, no caso, quem protege ela sou eu, viu? Fiquem espertos. E aí, numa situação em que eu disse que ela me protegeria, seria como ter um pastor alemão do meu lado, assim, para me defender, para me proteger. Por isso que ela falou que eu comparei ela com um cachorro, mas não foi que ela me protege. Não foi qualquer cachorro. Não foi qualquer cachorro, foi um pastor alemão, pelo amor de Deus. Outra curiosidade, né? Convivência vai mostrando, e aí dentro da casa da Angélica eu fui percebendo que às vezes parece que eu sou mais filho da mãe dela do que ela. Eu só me pareço muito mais com a Beth do que a Angélica. E quando ela foi falando, né, minha família me corta, minha mãe me corta e tal, eu me vi ali na cena da família, ali cortando a Angélica no que ela fala. Porque ele faz isso também. E aqui a gente faz isso também. São algumas curiosidades que vocês também vão tendo sobre a gente, né? A ideia é essa, que vocês nos conheçam, que vocês façam parte da nossa vida. Mas vamos lá, a primeira pergunta. Quem vai vendo, né, a gente vai criando, né, uma imagem, vai criando, né, vai vendo, né, qual personagem dentro desse universo que nós somos, né? E pode se imaginar que talvez você seja sempre a quieta, né, a introvertida, enfim, né? Mas dentro da imagem que em diversos lugares se cria de você, né, sempre essa figura mais quieta, mais retraída, e não, a gente sabe que vai além disso. Como é que é a sua descarga de adrenalina? Como que você assim se diverte? Né? Quais são as coisas que disparam em você essas emoções mais empolgadas, mais extrovertidas, né? Quais são os seus momentos de montanha-russa? Conta aí. Essa acho que é mais difícil que a do Ricardo. A convivência vai fazer a gente aprender. Criando um monstro. O que eu não sei, talvez o que seja montanha-russa para mim não seja para os outros, né? Então vou responder de uma forma muito pessoal. Você quer dizer na descarga para descarregar as emoções? Isso, aquela coisa que te alegra, tipo aquela coisa que me deixa feliz. Se solta, que você apresenta outras coisas além do que aquilo que a gente imagina que seja. Tá, agora eu vou me rasgar aqui, literalmente, na frente de vocês. Eu gosto muito, muito de dançar. Então, eu gosto de pegar um CD, não assim, não é desse jeito que eu danço, Ricardo. Eu gosto muito de pegar aqueles discos antigos e... Madonna! Não. Eu gosto de dançar, eu não gosto de passinho, eu não gosto de coisa feita.
Eu gosto de colocar o fone, ou então colocar o som, fechar o olho e dançar. Isso pra mim é uma liberação de coisas que acho que ninguém nunca imaginou que eu fizesse. Acho que nem, não sei, acho que as pessoas quando olham pra mim não imaginam isso, né? E eu gosto muito. Eu me lembro quando eu era pequena e minha mãe pegava a gente pra dançar e colocava as músicas e tocava aquelas músicas de filme de sessão da tarde e a gente dançava. E isso me deixa muito feliz. Então, eu anteontem, estava escutando um disco de uma banda nova que eu descobri de jazz, que é muito boa, vou sugerir para vocês depois. E eu coloquei a música, tava tocando no celular ligado, sem fone, tava alto, e eu tava tomando café, e eu fechei o olho e comecei a dançar enquanto tava escutando a música de jazz, então assim, e é uma coisa que realmente eu saio de mim, eu gosto muito de fazer isso, eu gosto muito de cantar. É outra coisa, uma vez eu escutei a Maria Rita falando que quando ela entra no palco, ela vai para outro mundo, e não adianta tentarem conversar com ela que ela não tá lá, ela tá em outro lugar. E essa sensação que eu tenho também, quando eu faço os meus shows imaginários, mas quando eu pego as músicas que eu mais gosto de cantar, sabe? E canto, e eu me sinto em outro lugar. São coisas que eu acho que normalmente não esperariam que eu fizesse. Eu sei, a dançar eu sei porque uma pessoa falou, nossa, mas você dança, você gosta de dançar? Com aquela cara de, ué... E eu gosto, isso eu gosto muito. Esse eu tô escutando uma música e eu gosto da batida, eu quero dançar. Às vezes eu tô na rua e eu penso que eu estou dançando, porque tem dança que não dá pra fazer na rua. Mas algumas dá, então eu me dou a liberdade disso agora. Eu acho que não sei, a idade, a maturidade leva a gente pra um lugar que é só nosso. E eu descobri que a vida é muito curta para eu ficar tentando viver dentro do que as pessoas esperam de mim. Então hoje eu me deixo levar por isso. Antes eu dançava com a porta do meu quarto fechada. Agora eu danço com a minha mãe na sala, a gente começa a dançar. Eu danço com a porta aberta, eu pego a música que eu acho assim, que dá aquela coisa. Eu preciso dançar isso, porque eu preciso sentir essa música desse jeito. Então eu faço isso agora, e agora eu falei o que eu faço, então acho que é mais posição ainda. Mas é isso, que as pessoas não, acho que olhando pra mim, não esperariam. O resto, eu acho que todo mundo espera. Eu gosto, eu leio, e eu gosto de ler coisas que me tiram da minha zona de conforto. Então, eu gosto de sentir com intensidade aquilo. Por isso que eu falo muito pra vocês do Orgulho e Preconceito, porque quando eu leio, tem partes específicas que eu sinto aquilo que ela está narrando. Eu gosto de assistir seriados que me dão também essa experiência, mas isso vocês já sabem, isso acho que eu já tenho já está no meu hall de conhecimento de vocês. Já está naquela figura criada de você, né? Eu tava falando com o Tadeu outro dia de Friends, que eu apresentei Friends para ele, né? E eu assisto os episódios que eu já sei o que são, eu já sei o que vai acontecer, eu já sei qual é a piada, e eu dou risada do mesmo jeito, e aquilo me deixa muito feliz, porque aquilo ainda faz efeito em mim, eu gosto. Mas essas coisas todo mundo já sabe, agora o que ninguém sabia, e agora tá exposto aí. O mundo sabe. Quiser. Eu só consigo fazer isso com Chaves. Eu não gosto de Chaves. Eu gosto depois conta pro mundo o que aconteceu depois que você me apresentou Friends. Ele ficou viciado, obviamente. Maratonas e maratonas. Eu tenho uma outra pergunta. Acho que vai exigir menos. Vai exigir menos porque eu acho que é uma coisa mais firme e todos nós falamos sobre isso, né, nos nossos programas. Todos nós somos Shalom, né? Todos nós somos consagrados ou trilhamos um caminho para a consagração. E eu queria que você falasse um pouco para a gente, né, de como é a alegria da consagração, como que essa alegria se manifesta na sua vida, em que momentos você se recorda dessa alegria da consagração. É pior do que a outra. Perdão. Tô fazendo escola parte 3. Nossa.
Porque tem coisas que, não sei, nunca pensei em falar. Acho que o negócio é viver, né? Essa coisa da alegria da vida consagrada vai além do sentimento. É bem aquela coisa de que a paz não é ausência de guerra. Pode estar o mundo explodindo, mas a paz reina em mim. Eu tenho essas experiências de me alegrar quando eu contemplo o céu, sabe? E não é quando eu tô escrevendo as crônicas, não. É quando eu penso no céu. Às vezes eu tô lá, daquele jeito, sabe? De olhar e... será que eu tô no lugar certo? Será que eu não estaria melhor em outro lugar, ou vivendo de outra maneira? Ou deixar para ser da comunidade depois? E aí é automático, assim, vem aquela coisa e aquele desejo de ter o céu que eu espero que seja, de conhecer aquele céu. Isso para mim eu não sei, eu não consigo explicar, porque eu tenho essa experiência. A primeira vez que eu tive essa experiência foi quando eu entrei em contato com a teologia do corpo, de entender que eu vivo aqui para algo muito maior. E é isso que, mesmo nos momentos em que não são de alegria para o normal, para o cotidiano, mas que são de imensa alegria para o sobrenatural, porque eu paro e penso em São Paulo. Nada do que eu vivo aqui se compara às alegrias que eu vou viver na eternidade. Então, eu acho que a vida consagrada, a alegria da vida consagrada é essa. Não é a alegria desse mundo. Nós temos alegrias nesse mundo. Nós não somos infelizes, não andamos com a cabeça baixa, mas nós também sofremos. E se eu for parar nesse sofrimento que eu tenho aqui e não me prender à alegria que eu vou ter para sempre, eu não vivo a alegria da vida consagrada. A alegria da vida consagrada é a eternidade. Então, é isso, assim. Eu não sei se eu respondi, mas foi o que saiu, porque realmente essa daí eu nunca pensei em verbalizar. Nunca. Respondeu e me deixou agradecido pela resposta. Ok. Com certeza, a todos nós. Então vamos para um papo mais descontraído, né, Angélica? Então vamos assim. Por favor, né? Por favor. Obrigada. Limpa minha barra aí. Por um pouco mais de jazz, né? Vamos conversar um pouquinho aqui. Louis Armstrong ou Nate Cole King? Ai. Ella Fitzgerald. eu gosto muito do Nat Cole King, mas eu não sei. Eu gosto do Louis Armstrong, mas é o tipo de jazz. O jazz do Louis Armstrong é mais de big band. Eu gosto, acho super legal. Mas eu gosto da voz da Ella Fitzgerald. Não tem, não consigo em nenhuma outra cantora. Eu gosto muito de Billie Holiday, pelo drama que ela tem na voz. Mas a voz da Ella Fitzgerald me moldou. Então eu quero cantar como ela, sabe? Então, eu cresci colocando lá o áudio da ela e eu tentando cantar igual a ela. Foi assim. E minha mãe também gosta muito, tem essa herança, mas Ella Fitzgerald. Aquele que tá aqui atrás é o Duke Ellington, não sei se vocês conseguem enxergar. Eu gosto muito dele, mas principalmente porque ele tem uma música que se chama Angélica, e é maravilhosa, eu adoro. Escutem. Com Joe Coltrane, e é muito legal. O saxofone faz a sonorização do Angélica. Ai, eu tô só feliz de escutar, só de lembrar da música eu tô feliz. Que é uma música que me deixa feliz. Tentaremos deixar na descrição do vídeo o link para você ouvir essa música. Vamos deixar de presente para vocês aí. Mas, e Gregory Potter ou Al Jarreau? Nossa, acho que... Depois sou eu que pego pesado aí, ó. Ele falou que ia se contrair. Não, eu não tenho intimidade com nenhum dos dois. Desculpa. Peso pesado, mano. Deixa eu falar aqui, Al Jarreau. Não, entrei mesmo na conversa dos outros. Entrei mesmo, vai. Eu passo direto. É a resposta do Tadeu. É minha. Eu ia perguntar aqui, né, sobre
Fitzgerald ou Holiday, mas você já respondeu que gosta das duas, então não vou responder, não vou perguntar. Uma mais atual, vai. Gosta de um Polanca? Gosta de quê? Polanca? Nossa, nem entendi o que você falou. Gosta de Polanca? Polanca? Não, eu escutei algumas coisas dele só por causa dos Gilmore Girls. Não, legal. Não me... Porque o nome do cachorro dela é Polanca. Eu achei meio Roberto Carlos. Aí eu não gosto. Gosto é gosto. É muito pessoal, exatamente. Uhum. Amy Winehouse ou Diana Krall? Ai, eu gosto muito das duas. Mas eu gosto mais da irreverência da Amy Winehouse. Mas eu adoro a voz da Diana Krall. Não dá pra escolher. Agora vem a pergunta, certo? Eu só queria perguntar. Tudo isso era só para perguntar o que o jazz significa para você, assim, para sua formação como mulher, como consagrado, o que o jazz é para você. Mas antes disso, obrigado, senhor, porque eu fiz escola. Isso é a prova. Ricardo criando monstros aqui. Não, por favor, fiquem parem. Viu, gente? É com isso que eu tenho que lidar. Eu fui muito boazinha nas minhas perguntas. Eu não sei se vocês estão assim comigo. O jazz, vamos lá. O jazz é uma coisa que não é muito... É e não é. É aquilo que é e parece que não é. Sabe? Ele tem um tempo próprio e você pode fazer coisas que só dá pra fazer no jazz. É isso que eu gosto no jazz. Eu me lembro que quando eu criei esse nome, né? Que era um blog que eu tinha e agora eu tô pensando em reativar, por um pouco mais de jazz. Por um pouco mais de jazz é ambíguo. É por um pouco porque eu quero muito mais jazz, mas é por um pouco de colocar um pouco mais de jazz na vida. Eu acho que o jazz deixa as coisas mais leves. E se você já escutou jazz, você entende do que eu estou falando. Porque nunca é o que parece ser. Sempre começa de um jeito e muda. E aí você não tem muita aquela... Eu tenho aquela estabilidade, sabe, da música clássica, que segue... Eu amo música clássica, tá? Mas ela tem um lugar diferente. Nossa, o Gustavo até foi para trás nessa hora. Eu amo música clássica, mas é aquela coisa, são coisas... estão em lugares diferentes dentro de mim. O jazz meio que me move, sabe? Se eu tô triste, eu escuto jazz e eu fico feliz. Se eu tô cansada, eu escuto jazz e eu consigo continuar. E eu não tô falando disso como me apoiar nessa coisa. Mas é porque eu me identifiquei de verdade eu me identifico de verdade com o jazz. E não só o jazz, música, mas um estilo de vida. Aquilo que eu disse da flexibilidade tem a ver com isso. É se encaixar onde dá. Então você vê, o jazz é tocado na sala, no Teatro Municipal e na esquina. A gente consegue fazer em qualquer lugar. Jazz você consegue tocar entre amigos e fazer um grande show. Dá para compor grandes músicas e ficar sempre na mesma. E é bom do mesmo jeito. Para mim é. Se você não gosta, desculpa. Mas para mim é. E eu fiz um curso com Zusa Homem de Mello. Acho que é esse o nome dele. Agora subiu, porque eu tô nervosa. E ele contando as histórias da experiência dele com o jazz e da vida que ele foi vivendo em prol daquilo. Então ele mudou, foi morar nos Estados Unidos com a família, porque ele queria conhecer aquilo lá. E ele foi passando conhecimento pra gente. E falando das escalas e como elas são construídas. E eu vendo aquilo, eu falei, gente, isso é tão bem estruturado, mas é tão livre ao mesmo tempo. Então existe um roteiro, mas também tem a improvisação. Ele estava falando de um cantor, que agora eu não vou lembrar de verdade o nome, que ele fez a apresentação pro produtor, e ele falou, agora a gente vai gravar. Ele falou, mas eu não consigo fazer igual, porque ele é livre naquele momento. E isso para mim, por muito tempo, eu tentei ficar naquele moldezinho que eu tenho que ser menina assim, eu tenho que ser mulher assim, as pessoas me enxergam desse jeito, então eu preciso
continuar desse jeito, eu não posso mudar. E enquanto eu estava dentro daquela caixinha, a única coisa que me deixava feliz era saber que eu podia ser como jazz, que eu podia viver como jazz, eu podia olhar para a minha vida de uma maneira diferente, mesmo que as pessoas não olhassem dessa maneira. E hoje, quando eu me permito, como eu me permiti, né, de um tempo para cá, que as pessoas vissem isso também em mim, eu me sinto muito mais feliz, porque eu consigo colocar esse movimento que existe no jazz em todas as áreas da minha vida. Então, assim, o jazz para mim não é só um estilo musical, é meu estilo de vida. E para alguns pode ser estranho, mas é isso aí, sabe? Essa coisa que parece que mas você sempre vai ter uma surpresa. Nunca tá no mesmo moldezinho. É isso aí, você pode esperar de mim. Eu vou sempre te surpreender. Então espere, sabe? E eu vou sempre me surpreender, isso é mais legal. Olhar para as coisas que eu faço e a maneira como eu tô reagindo e falar, nossa, eu tô fazendo isso. Para mim é a melhor coisa, não surpreender as pessoas, mas me surpreender a cada dia. Olhar e falar assim, isso aqui eu consigo. Então vamos lá, me reinventar sempre. Para mim o jazz é isso e vamos lá. Eu respondi você? Respondeu e respondeu muito bem, muito bem. Eu só quero dizer que eu amo mesmo música clássica, mas não só música clássica, que eu respeito e gosto muito de jazz, apesar de preferir o blues, mas enfim. Eu gosto de blues também. Eu gosto de blues. Mas é isso, galera. Terminamos a nossa sabatina, né? Todos nós já fomos sabatinados aí. Queremos dizer que é com muito prazer que a gente faz isso. Vamos estar trazendo aí mais coisas para vocês, né? Um novo também nesse novo tempo. Muito obrigado para você que nos acompanha. Curte, comente, compartilhe. Um grande abraço. Meus irmãos, é com vocês. Gratidão, gratidão, gratidão a você que nos acompanha, a você das redes sociais, né? Fazemos isso exclusivamente para você. Você em categoria existe para você. E aguardem, viremos com novidades. Maria Angélica? Tchau, gente. Ok, eu não preciso de muita coisa para me despedir, vocês sabem. Muito obrigada pela atenção que vocês têm nos dado. Até que eu sou cortada, vocês estão vendo? Mas muito obrigada pela atenção que vocês têm nos dado. Muito obrigada por querer nos descobrir também. Deus abençoe. Tadeu. 1 minuto só, viu, Tadeu? Só para te avisar. Galera, muito obrigado, né? Muito obrigado por acompanharem a gente, né? E, por favor, gente, dá aquela força, divulguem o nosso canal, divulguem os vídeos que você gostou,